Ministro do Supremo Tribunal Federal suspende a operação que prendeu policiais do Senado. Teori Zavascki também determina a transferência do processo para a mais alta corte do país. A polícia investiga o desaparecimento de 5 jovens que iam a uma festa no ABC Paulista. Mulher leva tiro dentro de casa e morre no Rio de Janeiro. A arrecadação de impostos volta a cair em setembro. O rombo nas contas públicas é o maior em 20 anos. Doença que parecia sob controle volta a ameaçar os brasileiros. Somente este ano, o país já confirmou mais de 50 mil casos de sífilis. Sem previsão de cirurgia, pacientes abandonam o hospital do Distrito Federal, mesmo sem ter alta. Que fila é essa de espera? Uma pessoa de 73 anos, ela vai ficar na fila de espera até morrer? Torcedor morre depois de passar mal dentro do Mineirão. Testemunhas dizem que ele foi agredido por um segurança. A crise humanitária na fronteira. Entrada sem controle de venezuelanos em território brasileiro compromete serviços de saúde. Eles vão ter que voltar amanhã, às 8 horas da manhã, para tomar a dose da BCG, que não tem na Venezuela. Óleo ou tinta branca? A discussão que domina as redes sociais. Acho que é óleo. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 15 homens armados com fuzis explodiram uma agência bancária dentro de um supermercado em Itapevi, na Grande São Paulo. Os criminosos usaram 2 ônibus e fizeram reféns para impedir a chegada dos policiais. Durante partida contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil, testemunhas dizem que ele foi agredido por um segurança do estádio. Parentes e amigos de 5 jovens que estão desaparecidos desde a última sexta-feira protestaram hoje em São Paulo. Eles cobram rapidez nas investigações do caso. Mais de 1.000 escolas públicas continuam ocupadas em todo o Brasil. Os alunos são contra a reforma do ensino médio. O discurso de uma adolescente em Curitiba chamou atenção para o tema. A seguir, Polícia de São Paulo investiga sumiço de 5 jovens que iam a uma festa. A volta da sífilis. Somente este ano foram 50 mil casos da doença. Ministro do Supremo suspende a operação que prendeu policiais do Senado. A entrada sem controle de venezuelanos no Brasil e as consequências na região da fronteira. Você vai ver já já. A sífilis, uma doença que parecia sob controle, voltou a ser epidemia no Brasil. Só este ano já foram confirmados mais de 50 mil casos. Pacientes estão desistindo de esperar por cirurgia e abandonando o Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal. O Sindicato dos Médicos de Brasília vai denunciar o caso ao Ministério Público. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que a demora das cirurgias é provocada pelo aumento da procura, inclusive de pacientes de outros estados, e pela crise financeira. A Secretaria também explicou que o seu jesuíno internado no Hospital Santa Maria recebe assistência enquanto aguarda o material para fazer a cirurgia. Veja agora outras notícias pelo Brasil. O desemprego ficou em 11,8% no terceiro trimestre, segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. O resultado é o maior da série histórica. São 12 milhões de pessoas sem emprego no Brasil. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a operação que prendeu 4 policiais legislativos por obstrução à Lava Jato. Segundo a liminar, só o Supremo Tribunal Federal poderia ter autorizado as prisões. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual é o impacto político, dessa decisão do ministro Teori Zavascki que acabou invalidando a Operação Metis? Raquel. Obrigada, Kennedy. A livre entrada de venezuelanos na fronteira de Roraima trouxe violência para as ruas de Pacaraima. Só este mês foram 3 assassinatos. Também há reflexos na saúde. 9 em cada 10 pacientes da cidade vêm da Venezuela. Os nossos repórteres Fábio Diamante, Cristian Mendes e Claudenir Puga mostram que faltam médicos, remédios e faltam até vacinas. Agora a eleição no Rio de Janeiro. Na reta final da campanha, a luta é pelos votos dos indecisos. Vamos ver como foi o dia dos candidatos.
O IBOP divulgou hoje uma nova pesquisa sobre a corrida do segundo turno pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E vamos agora, então, aos números. A pesquisa no Rio ouviu 1.204 eleitores entre os dias 26 e 27. O levantamento foi contratado pela TV Globo e registrado na Justiça Eleitoral. A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança é de 95%. O IBOP também divulgou hoje uma pesquisa sobre a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos aos números. A pesquisa em Belo Horizonte, contratada pela TV Globo, ouviu 1.001 eleitores entre os dias 24 e 26. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral. A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A arrecadação de impostos federais teve queda em setembro e somou 94 bilhões e 700 milhões de reais. Foi o pior resultado para o mês desde 2009. Karen Bravo, vamos falar de eleições agora, eleições americanas, não é isso, Karen? Boa noite. É isso, boa noite, Raquel, boa noite, Nascimento. Vamos então falar das eleições nos Estados Unidos. Há 12 dias para a votação que vai escolher o novo presidente. A primeira-dama, Michelle Obama, fez o primeiro comício junto com a candidata democrata Hillary Clinton. Prédios históricos viraram ruína depois dos 2 fortes terremotos que atingiram a Itália. A Polícia Federal concluiu que o suposto atentado a tiros na sede do PSDB de Porto Alegre foi, na verdade, a ação do vento em uma noite de temporal. Você vai ver em instantes a mais nova controvérsia que domina as redes sociais. Afinal, as pernas dessa moça estão sujas de tinta ou cobertas de óleo? Não perca, você vai saber já já. Uma foto está intrigando as pessoas. Isso mesmo, Nascimento, um par de pernas femininas virou motivo de discussão. O Exército suspendeu a fabricação de uma pistola da marca Taurus. A arma não é segura e a suspeita é que o projeto original tenha sido modificado sem autorização. Em menos de 24 horas, 2 mulheres morreram baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Num terceiro caso registrado hoje, a pessoa sobreviveu. A Polícia Federal realizou uma nova fase da Operação Boca Livre, que investiga um esquema de fraudes na Lei Rouanet, que chegam a 25 milhões de reais. Economizar ou aumentar as despesas? O Senado terá que decidir sobre a PEC do teto de gastos e também sobre o projeto de lei que aumenta os salários de servidores federais. Um reajuste que vai custar 2 bilhões de reais. A Polícia Federal cumpriu hoje mais uma fase da Operação Acrônimo, que investiga desvios e lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais. O principal alvo foi um empresário ligado ao governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Crianças atendidas pela AACD participaram hoje de uma oficina de arte. As crianças expressaram os sentimentos no papel, com giz de cera e muito colorido. O trabalho vai virar uma exposição. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.